Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais uma terça turca. Nossa terça turca de hoje tá muito especial porque completei ontem 8 anos morando aqui na Turquia. E eu vou falar pra vocês 8 lições que eu aprendi nesses 8 anos aqui na Turquia. Tô indo levar o Marley pra dar um passeio agora, enquanto isso eu falo pra vocês a nossa primeira lição. Uma das primeiras lições que eu aprendi morando na Turquia, vindo morar na Turquia, é que morar em outro país é como se tornar criança, voltar a ser criança novamente. Não só porque a gente está aprendendo muita coisa nova, vivenciando coisas diferentes, mas principalmente quando você está indo para um país, morando num país que é culturalmente tão diferente, tem um idioma tão diferente, que na maioria das vezes não tem nenhuma similaridade com o idioma que a gente já falava, ou com outros idiomas que eu falava, e também com a vida, com a cultura, com as coisas, com os hábitos que eu estava acostumada no Brasil e em outros países que eu já tinha morado, visitado. Quando a gente mora em outro país, a gente está deixando para trás não só a nossa zona de conforto, saindo da nossa zona de conforto, mas deixando para trás todos os nossos hábitos, tudo que é comum pra gente. A gente está entrando num mundo novo e assim como uma criança que nasceu e que não conhece nada ao seu redor, que está aprendendo todos os dias a entender as pessoas, né, que estão convivendo com ela, a compreender o idioma, a aprender a falar, aprender a escrever, a gente também, como expatriado, está vivendo essa experiência. E assim, né, como as crianças, a gente observando as crianças, como as crianças ficam frustradas e não sabem expressar o que elas estão sentindo, muitas vezes a gente também passa por isso. E muitas vezes a gente se julga, né, a gente tem esse julgamento das pessoas que estão ao nosso redor, julgamento com nós mesmos sobre o que a gente está passando. E eu aprendi também a entender, né, me entender como uma criança, me observar como uma criança, me acolher como um pai, uma mãe, uma pessoa que está cuidando dessa criança, tá normalmente acolhendo e apoiando, né, e falando que vai dar tudo certo, que é o tempo, que aos poucos a gente vai aprendendo, vai se acostumando e vai tudo se tornando muito mais fácil. E também observando, né, como uma criança lida com esse momento. A criança, ela se joga no idioma, ela fala tudo errado, ela vai falando para aprendendo, ela só aprende na prática, ela só aprende vivendo. E assim também que a gente vai aprendendo nessa vida de expatriado, vivendo cada dia um pouco mais, aprendendo cada dia um pouco mais do idioma, sem julgamentos com os outros e com nós mesmos. Muitas vezes a gente está, né, aprendendo a falar, aprendendo um idioma novo, a gente comete erros com os idiomas, com a linguagem, com atos, né, que a gente não sabe que é certo. Com certeza você já passou por uma situação assim, se você mora em outro país, se você aprende um outro idioma, de cometer erros com a linguagem, falar alguma coisa errada e alguém acaba rindo de você. E a gente automaticamente julga essa risada como a pessoa tá te zoando, tá falando mal de você. Mas muitas vezes, imagina uma criança quando ela fala alguma coisa errada e o pai, a mãe, as pessoas, elas riem, mas não porque elas estão zoando, né, estão falando mal da criança, mas sim porque elas acham bonitinhas, elas acham engraçado, né, esses erros de criança, essa inocência que a criança tem e a inocência que a gente também, como expatriado, como alguém que está vivendo uma coisa pela primeira vez, também tem. Então é bom a gente se acolher dessa forma, pensar um pouco mais dessa forma, não se julgar tanto e viver um pouco mais essa vida com os olhos de uma criança, porque é muito assim que a gente está vivendo, aprendendo todo dia uma coisa nova, um pouquinho mais do idioma e crescendo também, né, cada dia com essa experiência. E outra coisa que eu aprendi vivendo aqui na Turquia foi a aproveitar mais o presente, aproveitar mais o dia, aproveitar mais as coisas que a gente tem disponível em cada época do ano, em cada momento. Aqui na Turquia a gente tem as estações do ano muito bem separadinhas, divididas. Frio, neve em algumas cidades, aqui não tanto, né, onde eu moro não tanto,
A gente tem meses de muito frio e meses de muito calor, então eu aprendi a amar cada estação e aproveitar, né, o máximo de cada estação, porque ela vai passar daqui a um tempo. E assim eu aprendi também a aproveitar, né, as frutas, os vegetais, tudo que tem disponível em cada estação, em cada momento do ano. Não tem sempre, já não tem, né, tantas frutas, tantas coisas como tem no Brasil. E por não ter sempre disponível, a gente acaba dando mais valor e aproveitando cada momento que a gente tem aquela fruta, aquele vegetal e fazendo várias receitas com o que a gente tem disponível naquela época do ano. Então é uma coisa que eu aprendi muito, que faz agora muito parte do meu dia a dia, da minha rotina, é aproveitar as coisas que a gente tem disponível no momento, né? Fazer os passeios que é possível em cada estação do ano, comer os pratos típicos de cada estação do ano. E é uma coisa que eu amo, que a gente espera ansiosa para aquele mês que vai ter, né, aquela abóbora disponível, o mês que vai ter, né, o morango disponível, porque é uma das minhas frutas favoritas. Então a gente acaba utilizando muito do que a gente tem disponível no momento e apreciando muito mais esses momentos, esses passeios, né, no calor, os passeios do frio e os alimentos e os pratos típicos de cada época do ano. E hoje começa o Ramadã, que é o 9º mês, né, do calendário islâmico, que é um mês sagrado para os muçulmanos, né? Um mês de muita doação, de muita oração, de muita reflexão. É o mês que eles fazem jejum, né, por 30 dias, do nascer do sol ao pôr do sol. Começou hoje, né, esse mês, esse jejum deles, essa tradição é um mês muito importante, que eles realmente estão mais voltados para orar, para doar, para refletir. E eu tô indo agora visitar a minha avózinha turca, levar umas comidinhas para ela, umas coisas para ela. Apesar dela ser mais religiosa, ela já tem mais idade, né, e ela é diabética, então ela não segue o jejum, ela não é obrigada a fazer o jejum. Então eu tô indo lá, né, fazer uma visita para ela, levar umas coisinhas para ela. E uma outra lição que eu aprendi aqui na Turquia, que tem muito a ver, né, com essa época do Ramadã, de oração, gratidão, reflexão, doação. Aprendi a ser muito mais grata aqui, a agradecer mais por tudo que eu tenho, pelas experiências que eu vivo, pelas pessoas que eu conheço. E também aprendi, tenho um hábito de fazer doações, de ajudar mais o próximo. A minha família, eles sempre foram muito de ajudar as pessoas, sempre, a qualquer momento, sempre as pessoas que a gente conhecia que precisavam. Meus pais sempre me ensinaram muito como exemplo, né? Nem tanto falando, mas muito com um exemplo, ajudar as outras pessoas. Mas aqui eles fazem muito, tá dentro da religião mesmo deles, faz parte da religião para eles, fazer doação de dinheiro, do que for preciso para realmente pessoas que estão passando necessidade. Isso tá dentro da religião. E no mês do Ramadã eles fazem ainda mais doações. Então isso é uma coisa que eu admiro muito, né? Não só aqui na Turquia, né, dos turcos, mas da religião muçulmana em geral. E é uma lição que eu aprendi, que virou um hábito, e eu espero que continue sendo assim, porque é uma coisa muito bonita e realmente muito gratificante você fazer o bem pelos outros e tá sempre me sentindo assim grata por tudo que eu tenho, por tudo que acontece. Esse aqui é o pão especial que tem na época só do Ramadã. Se chama Ramazan Pide. E ele é muito gostoso, mas eles só fazem nessa época especial, nesse mês, né, do Ramadã. E vende em todas as padarias, fazem. É muito gostoso, que quem nunca provou, eu recomendo muito provar. E os turcos, eles gostam muito de pão, né? Eles comem pão praticamente todas as refeições. E nesse mês do Ramadã tem esse pão, esse Ramazan Pide, para eles quebrarem o jejum, né? Para eles fazerem o iftar deles com um pãozinho diferente, especial, servido só nesse mês do Ramadã. É muito gostoso, recomendo muito quem nunca provou, provar. E outra lição, outra coisa super interessante também, que eu tava aqui agora conversando com a minha avózinha turca. E ela tem, né, o cabelo coberto, ela... Não posso dizer que ela é mais conservadora, porque
apesar de ter nessa aparência mais conservadora fechada, ela é sempre muito aberta a escutar e a respeitar, né, tanto a minha religião como a minha posição sobre todas as coisas. Então, uma outra lição que eu aprendi aqui é que o certo, ele é um ponto de vista, né? O que é certo pra mim, o que é errado pra mim, provavelmente, muitas vezes, não é o mesmo significado de certo e de errado pra você. E isso tá tudo bem, não significa que eu tô certa, que você tá errado. Nós dois podemos estar certos. É como se a gente pensar, né, no número 6. O número 6, ele pode ser também, né, o número 9, dependendo da posição. Então, eu posso estar olhando daqui e vendo 6, só que você olhando daí, você tá enxergando 9. Isso não significa que eu tô errado, você tá errado. Nós dois somos certos. A gente só tá vendo pontos de vista diferentes. Isso é uma coisa que eu aprendi muito aqui na Turquia, vivendo, né, com uma cultura tão diferente, uma religião tão diferente. Isso não significa que a cultura, a religião deles é melhor ou pior que a nossa. Eu aprendi a enxergar melhor das duas culturas, a trazer para mim, a agregar na minha vida o que eu acho que é certo, o que me faz bem e principalmente a aceitar, né, respeitar a opinião e as escolhas das outras pessoas. Outra lição que eu aprendi foi que quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que eu ainda não sei nada. Quanto mais eu aprendo do idioma turco, de outros idiomas, mais eu aprendo sobre o meu próprio idioma, mais eu aprendo do português, mais eu descubro coisas interessantes sobre o meu próprio idioma, sobre a minha própria cultura. Quanto mais eu viajo, conheço a história, mais eu vejo que eu ainda tenho muito a conhecer, muito a explorar. E mais eu tenho vontade de conhecer outros lugares, outras culturas, outras pessoas e aprender mais ainda. E claro, compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês também. Outra lição que eu aprendi foi a ser mais patriota. Eu já falei pra vocês algumas vezes aqui no canal o quanto os turcos são patriotas, o quanto eles respeitam, né, a bandeira deles, a história deles, a origem deles. E como, né, todo feriado eles colocam bandeiras espalhadas por todos os lugares, o como eles têm, né, consideram o Atatürk, o herói, né, da independência turca, como todo mundo sabe muito, né, da história da Turquia e admira muito, respeita muito e é muito orgulhoso de ser turco, de viver nesse país, da história que eles passaram. E também com isso, convivendo com esse sentimento deles, eu acho que eu também cada vez mais aprendi a ser mais patriota e a gostar mais do Brasil. Não que eu não gostasse do Brasil, mas eu sempre fui muito curiosa com os outros países e acho que um pouco de quando a gente perde uma coisa, a gente começa a dar mais valor. Cada ano que eu passo fora do Brasil, eu dou mais valor às belezas do Brasil, para nossa cultura tão rica, para minha origem, que é tão incrível. Então, com certeza, uma lição que eu aprendi aqui foi ser ainda mais patriota, gostar ainda mais do meu país, das minhas origens. Outra coisa que eu aprendi foi que com um sorriso, com uma gentileza, com uma palavra de carinho, com uma palavra de respeito, de uma demonstração de interesse, você consegue muita coisa. No idioma turco existem várias expressões que a gente não tem no português, no inglês, em outros idiomas que eu conheço. Eu tenho até um vídeo aqui que eu falo algumas dessas expressões e como elas têm um significado muito bonito, de muito respeito, de muita educação. Então, uma das lições que eu tive desses 8 anos de Turquia, nesses 8 anos, né, aprendendo o idioma turco, foi a ter esse hábito de ter palavras mais educadas, de mais gentileza, de mais carinho, de mais respeito no meu dia a dia, em todos os momentos, realmente mostrando que gratidão pelo que as outras pessoas estão fazendo por você, ou realmente desejando que a pessoa tenha um dia incrível, que ela tenha um trabalho fácil, leve, que as coisas sejam boas para ela, que ela possa viver muito. Mas isso é uma lição e um hábito que eu trouxe para minha vida, para o meu dia a dia. E a 8ª e a última lição, poderia ficar aqui falando várias coisas que eu aprendi nesses 8 anos de Turquia, mas a última coisa que eu quero falar é sobre a cozinha, tá relacionada à culinária. Eu cada vez mais, principalmente depois da pandemia, me envolvi muito com a culinária turca.
E o que eu achava que era super difícil, eu vi, né? Claro que com a ajuda de pessoas que estavam do meu lado me ensinando, eu compreendi que é muito mais fácil do que eu achava ser. E eu vi também como é importante a culinária na cultura turca, né? Você tá cozinhando junto com outras pessoas, você tá cozinhando para outras pessoas, servir é muito importante para eles. Receber bem as pessoas, os convidados é muito importante. Eles gostam muito de fazer em casa, fazer com as próprias mãos, de ter preparações, né? No verão eles fazem vários tipos de preparações, de molhos, de geleias, várias coisas para deixar pronta para o inverno. E eles gostam muito de receber bem, de compartilhar. Então, isso é uma lição que eu aprendi muito nesses 8 anos vivendo aqui na Turquia. E em breve vocês vão ver, vai ter um projeto muito bacana aqui envolvendo a culinária turca, para vocês também aprenderem um pouco mais da culinária turca. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de saber dessas 8 lições que eu aprendi nesses 8 anos aqui morando na Turquia. Me conta qual que você achou mais interessante, se você mora aqui na Turquia, mora em outro país. Me conta também lições que você aprendeu, né, nesses anos morando fora do Brasil. Deixa também seu like para eu saber que você gostou desse tipo de conteúdo. E um comentário também falando que tipo de vídeo você gostaria de ver mais por aqui. A gente se vê na semana que vem com mais uma terça turca. Görüşürüz, bye bye.